Bem, pessoal, a partir de agora nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MRUV. Nesse estudo nós vamos introduzir uma grandeza chamada de aceleração, tá bom? E vamos entender um pouquinho essa ideia de aceleração? Veja só, nessa figura eu tenho a representação de uma moto, onde vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho o velocímetro da minha moto. O velocímetro é um instrumento que mede a velocidade do veículo. Veja só, e aqui desse lado, do lado direito, eu tenho o meu acelerador. E a partir do momento que eu aciono o acelerador, qual é a consequência imediata? Mudar a velocidade, tá bom? Então, o que é a aceleração? É justamente uma variação na velocidade em relação ao tempo. A velocidade variou, você tem uma determinada aceleração. Entendendo esse conceito inicial de aceleração, nós podemos entender mais um pouco essa ideia de movimento retilíneo uniformemente variado ou simplesmente o MRUV. A ideia, movimento é o próprio movimento, né, como o próprio nome já diz. Retilíneo diz respeito a andar em linha reta, o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos estudar um objeto andando em linha reta. Mas essa velocidade, como nós já vimos, né, é uma velocidade variável, porque eu tenho aceleração nesse estudo, mas essa variação de velocidade ela ocorre de forma uniforme. O que é que eu quero dizer com isso? Entendam bem. Considere aqui que eu tenho um determinado deslocamento em linha reta, e aqui eu tenho o meu veículo em uma determinada posição. Suponha que a velocidade dele aqui é 2 metros por segundo. Já num ponto posterior, passando um determinado, por exemplo, 5 segundos, a velocidade dele vai passar a ser 4 metros por segundo. Passando mais 5 segundos, por exemplo, a velocidade dele será igual a 6 metros por segundo. Ou seja, essa velocidade ela varia, mas varia de forma uniforme, não é de forma aleatória. Varia de uma maneira que você pode mapear esse movimento. Por exemplo, a próxima medida de velocidade seria 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Poderia ocorrer também de forma contrária. Por exemplo, se eu tivesse aqui um movimento em linha reta e quisesse fazer um estudo da minha velocidade, eu poderia fazer o seguinte. Aqui eu teria, por exemplo, tá? Uma velocidade de 10 metros por segundo. Posteriormente, supondo, passou 10 segundos, eu teria uma velocidade, por exemplo, de 6 metros por segundo. Passou um pouco mais, eu teria uma velocidade de 2 metros por segundo e assim sucessivamente. Veja que aqui a velocidade variou de forma positiva, né? Mas variou de maneira uniforme. E aqui ela variou de forma negativa, né? Ela está decrescendo e variou também de maneira uniforme. Essa é a ideia de movimento uniformemente variado. Ainda tem mais uma condição. A condição é que a aceleração em nosso estudo, ela ocorre de forma constante, tá bom? A aceleração ela é constante, a aceleração ela não varia com o tempo. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem algumas condições. Primeiro, ocorre em linha reta. A velocidade é variável, mas essa variação ela é uniforme, tá bom? E a aceleração, ela é constante, tá bom? Nesse estudo, a aceleração ela não varia. Veja só, mais uma análise. Suponha que eu tenho aqui duas posições, né? Eu tenho aqui, ó, uma posição S1 e uma posição S2, por exemplo, e eu quero fazer uma análise de um tipo de estudo de movimento uniformemente variado. Suponha que eu quero ir de moto, né, de uma posição qualquer até outra posição qualquer aqui, que eu já representei por uma casinha e por outra casinha. Se eu pegar essa moto, né, e nela de maneira que a velocidade ela não varie com o tempo, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade não varia. Mas a partir do momento que eu aciono o meu acelerador, eu saio do movimento uniforme e entro no movimento uniformemente variado. Ou seja, introduziu a aceleração em meu estudo, eu tenho movimento uniformemente variado. E lembrando, né, que a aceleração ela tem a função simplesmente de mudar a velocidade de um móvel, tá bom?
Então, se eu chegar aqui desse ponto para ir desse ponto que eu chamei de S0 até esse ponto que eu chamei de S, se eu quiser ir acelerando, né, o que vai acontecer naturalmente é apenas mudança na velocidade. A velocidade vai mudando. Se estiver estudando dentro do movimento uniformemente variado, essa variação de velocidade ela ocorre de maneira uniforme, como eu acabei de mostrar para vocês. Bem, essa é a primeira ideia de movimento uniforme. E agora, por exemplo, eu posso já apresentar algumas equações para vocês desse tipo de estudo, né, do movimento retilíneo uniformemente variado.